Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Machado de Assis, no conto Aurora Sem Dia, escreveu: "Ah, meu amigo, não imagina quantos invejosos andam a denegrir meu nome." Em Clara dos Anjos, foi a vez de Lima Barreto escrever: "Marramaque, poeta raté, tinha uma grande virtude, como tal, não denegrir os companheiros que subiram, nem os que ganharam celebridade." Será que até mesmo esses grandes autores da nossa literatura, ambos descendentes de negros, foram racistas por usarem o verbo denegrir em seus escritos? Lá vem esquerdo macho palestrinha sem lugar de fala, querendo polemizar de novo. Quero só ver se vai passar pano pra racista. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, a Sejus-DF, lançou em 2020 uma cartilha com 27 expressões que deveriam ser evitadas, com breves explicações de suas origens e alternativas para substituir essas expressões inadequadas. No começo de 2020, uma discussão envolvendo a palavra negro até rendeu muita polêmica nas redes sociais. Um participante do Big Brother teria dado uma aula sobre racismo e língua no programa. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. Sério? É por isso que eu renego esse nome, por exemplo. A palavra negro não tem origem no grego e não tem nada a ver com inimigo. Em grego, o equivalente a negro se dizia mavros e inimigo se dizia ektros. O étimo da palavra portuguesa negro está no latim. Em latim, negro se dizia nigger, que também deu origem, por empréstimo, ao inglês nigger. Este sim um termo bem ofensivo, indiscutivelmente racista. A ideia aqui não é refutar a fala do Babu Santana, primeiro porque muita gente já escreveu sobre isso na época da polêmica e tem um monte de vídeos aqui mesmo no YouTube concordando com ele ou discordando dele. Segundo, porque a minha questão é outra. O tipo de argumento usado pelo Babu Santana é exatamente o mesmo que está na cartilha da Sejus com as 27 expressões condenadas. Ambos usam a etimologia, ou seja, uma história da palavra, mesmo que ela seja imprecisa, como eu demonstrei no caso do Babu, né, e até mesmo inventada, para tentar convencer as pessoas de que aquelas formas linguísticas são racistas. E o que é pior, quem usa essas expressões estaria sendo racista sem saber. Na introdução desse material da Sejus, a gente lê o seguinte: a maior parte dos brasileiros reproduz essas frases sem saber seus reais significados, contribuindo, mesmo que sem intenção, para a manutenção do racismo no país. Por isso, a Secretaria de Justiça e Cidadania, Sejus, responsável pelas políticas de promoção da desigualdade racial e de direitos humanos no Distrito Federal, elaborou esta cartilha, que tem como objetivo trazer informações que os cidadãos possam refletir e riscar de vez o preconceito do vocabulário. Tanto na fala do Babu Santana, quanto na introdução da cartilha que a gente acabou de ler, dá para perceber um argumento comum. Certas palavras ou expressões teriam um sentido real, oculto por trás de uma casca aparentemente inocente, inofensiva, e esse sentido maligno seria revelado por uma suposta etimologia capaz de trazer a verdade escondida. O problema desse argumento está justamente aí. Quando a gente se propõe a contar a história de uma palavra, desde a sua origem, isso se chama etimologia. Esse exercício, muitas vezes, leva a gente
para uma outra língua antiga, como o grego ou latim, e para significados que podem ir mudando ao longo do tempo. A etimologia é um estudo diacrônico, quer dizer, um estudo que se faz olhando para documentos antigos e fontes variadas que sobreviveram até os nossos dias. Por isso, ela não é transparente para a criança que aprende a língua materna. E a gente não aprende a etimologia se não lê em algum lugar ou se ninguém conta pra gente. Por isso, simplesmente, não dá para colocar na conta do falante a responsabilidade de ser politicamente correto. Se eu não conheço esse suposto sentido original, supondo que ele seja original mesmo, diferente do que circula socialmente na minha comunidade quando eu aprendo a língua, é claro que não é a minha intenção usar esse sentido ruim, esse sentido racista. Além do mais, essa hipótese etimologista, com muitas aspas, ignora que as palavras e as expressões mudem de sentido ou ganhem conotações com o tempo. Para quem defende essa ideia, é como se as palavras tivessem sempre fadadas a ter o mesmo suposto significado original. Esse original com muitas aspas mesmo. Veja que eu não estou dizendo que as pessoas não podem escolher como querem ser chamadas ou quais expressões usar na sua fala. O problema é que, para isso, a justificativa tenha que ser uma etimologia fantasiosa e a imposição de uma conduta linguística baseada nessa etimologia. Mas, professor, e o Machado de Assis e o Lima Barreto? São racistas? Vai passar pano para eles? Espera que eu vou te explicar isso. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele joinha camarada. No começo do vídeo, eu destaquei dois trechos, um do Lima e outro do Machado, em que eles usam o verbo denegrir. Esse verbo está destacado lá na cartilha da Sejus, e foi por isso que eu escolhi esses trechos, claro, não foi por acaso. Olha só, denegrir, origem sinônimo. Possui raiz no significado de tornar negro, como algo maldoso e ofensivo, manchando uma reputação antes limpa. Substituição, difamar. O verbo denegrir tem origem no latim denigrare. Significava, como em português, enegrecer, literal e metaforicamente. Denegrir um tecido, por exemplo, seria tingir de negro esse tecido. Denegrir a reputação de alguém, em sentido evidentemente figurado, seria manchar essa reputação. Curiosamente, os dicionários de latim e os de português que eu consultei, de latim o Torrinha, o Saraiva, o Oxford, de português o Ruais, o Aurélio, não fazem qualquer associação desse verbo denegrir ou denigrare com a cor da pele de uma pessoa. Por isso, me parece razoável que a gente assuma que associar esse verbo a um discurso racista é um gesto contemporâneo, recente. O mesmo gesto que veria racismo em expressões como mercado negro ou peste negra. Por isso, o Lima e o Machado jamais poderiam ser julgados por ter usado o verbo denegrir. Isso seria simplesmente anacrônico. Como eu disse antes, esses exemplos têm em comum a ideia de que combater uma expressão racista ou supostamente racista seria combater o racismo que gerou essa expressão. Ou seja, evitar certas palavras seria capaz de causar mudanças reais na vida social. Tem gente que discorda disso. O psicólogo e linguista Steven Pinker usa o termo esteira de eufemismos para descrever a situação em que a gente usa expressões novas para nomear conceitos que existem por achar que as expressões que estão sendo usadas no momento para falar desse conceito têm conotações ruins. Como para ele o conceito precede a palavra, é só uma questão de tempo até que a percepção sobre aquela nova expressão também se torne pejorativa e a gente volte ao ponto de partida, inchando cada vez mais o vocabulário sem resolver a raiz do problema, que é o conceito que está na sociedade.
essa seria a explicação para alguns grupos aqui no Brasil rejeitarem o termo negro, que estaria profundamente associado, segundo eles, a conotações ruins. Esses grupos têm preferido o emprego da palavra preto para se referir a pessoas, no lugar de negro, para evitar essa suposta carga essencialmente negativa, como argumentou o Babu Santana no trechinho que a gente viu. Para o Pinker, enquanto houver sentimentos negativos voltados para uma minoria, o jeito de falar dela na sociedade vai seguir mudando, sem que isso de fato cause qualquer mudança para além da palavra em si. Eu tendo a tirar uma média entre os dois pontos de vista, e eu acho que uma mudança na língua é isso, uma mudança na língua. Claro que em decorrência de discussões como essa que está sendo proposta aqui nesse vídeo, a gente pode mudar o nosso jeito de ser, mas mexer nas palavras é simplesmente mexer nas palavras. Então, que cada um levante sua bandeira linguística, ideológica, identitária, sem, no entanto, usar etimologias mentirosas para o policiamento ou desqualificação da fala e da escrita alheias. Para quem quiser dar uma olhada na cartilha da Sejus DF na íntegra, eu coloquei o link para ela aqui embaixo na descrição. E aí, gostou do vídeo? Que legal! Então, meu muito obrigado por você me assistir até aqui. Por favor, se ainda não fez isso, se inscreva no canal. Faz o seguinte, deixa o joinha e compartilha nas redes sociais esse vídeo para o Questão de Linguagem chegar a cada vez mais pessoas. Valeu, um abração e até a próxima!